É. Oi, pessoal. Acabamos de entrar no ar e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro Evangelho no Lar. Então, a gente vai dar aí os 2 minutinhos, porque a gente combinou de começar às 8. E aí a gente vai dando os recados já para quem já for entrando, conversando com a gente, tá bom? Vamos ver se já entrou alguém. Deixa eu ver se dá pra gente enxergar aqui. Tá tranquilo. Não. A gente... Vou só colocar meu óculos aqui, porque eu preciso ler aqui o meu roteiro. Bom, a gente tem muitas reuniões na casa, tá? E umas dessas, as reuniões agora presenciais, infelizmente, elas estão paradas por causa do coronavírus. Então, a gente está fazendo essas outras atividades online para que a gente possa se encontrar e permaneçamos unidos aí na nossa fé, tá? A Departamento de Doutrina da nossa casa achou interessante a gente começar a fazer essas reuniões de Evangelho no Lar para que as pessoas tivessem um apoio e a gente pudesse estar conversando, todo mundo se encontrando, né? As reuniões de Evangelho no Lar vão ser de segunda, quarta, quinta e sexta. E o início é sempre às 8 da noite, tá? A gente só não vai fazer na terça-feira porque tem já o tratamento espiritual que a gente está fazendo às terças-feiras às 8 da noite também. Então fica o Evangelho no Lar, segunda, quarta, quinta e sexta, e de terça vocês podem continuar com a gente no tratamento espiritual, tá? E nos domingos tem a palestra pública que começa às 9. Todas essas são lives que vão ser realizadas no nosso Facebook. Então é só entrar e a gente vai estar junto, tá? Um outro recado aqui. Muita gente pode não saber exatamente como funciona o Evangelho no Lar, né? Então, como hoje vai ser o nosso primeiro Evangelho online, um Evangelho tipo live, eu vou dar algumas explicações iniciais para que todo mundo se situe e fique no mesmo patamar. Primeiro, esse Evangelho no Lar, ele deve ser feito em família ou amigos que vierem à sua casa e queiram participar, tá? Nesse nosso caso hoje, a gente está fazendo entre amigos. Então todo mundo que entrar na live vai estar fazendo Evangelho no Lar junto com a gente. Mas não necessariamente vocês precisam fazer exatamente com a gente. Vocês podem fazer um dia na semana com a gente, um outro dia na semana só com seus familiares, que está todo mundo em isolamento, né? Todo mundo junto. Então vocês podem fazer um dia com a gente, um dia só com seus familiares, ou todos os dias com a gente e com seus familiares juntos. O importante é que a gente faça pelo menos uma vez por semana. Mas se quiser fazer todos os dias com a gente, estaremos aqui. Um detalhe importante também do Evangelho no Lar é que ele não precisa exatamente ser feito com uma pessoa só. Com a família toda, ela pode ser feita com uma pessoa só. Estou dando essas primeiras explicações antes da gente começar a nossa reunião, tá? Então, por isso eu ainda não fiz a prece, a gente não começou efetivamente a reunião. Só uns primeiros apanhados. Então, o Evangelho no Lar, ele pode ser feito só por uma pessoa em casa. Então, lê um trecho do Evangelho, tenta entender aquele trecho do Evangelho, faz a prece, lê um trecho do Evangelho, tenta compreender aquele trecho do Evangelho, pede ajuda dos espíritos amigos, dos nossos mentores espirituais e faz a prece final para fechar. Um detalhe importante também que pode ser feito no Evangelho no Lar é a fluidificação da água. E como funciona isso? A gente coloca um copo, eu coloquei o meu aqui hoje, um copo de água normal, água filtrada, potável, né? E durante a prece, a gente já pede para os nossos amigos espirituais que coloquem fluidos benéficos e salutares à nossa pessoa. Então, essa água fluidificada pelos nossos amigos espirituais, ela é individual.
Então ela não pode ser 1 litro de água para a família toda, né? Na realidade, o ideal seria que cada pessoa tivesse o seu copo, fizesse a sua prece, o seu pedido, entrasse em contato com seus espíritos amigos, seus protetores, e eles, durante o Evangelho no Lar, vão colocar fluidos espirituais na sua água. Essa água fluida, ela não substitui nenhum medicamento, então ela é um coadjuvante, ou seja, ela auxilia. Mas se você tem uma doença grave, está tomando medicamento, você não pode parar de tomar os seus medicamentos, você tem que continuar tomando os medicamentos e, como auxílio, a água fluidificada. Então, se alguém quiser colocar antes da gente começar a reunião, fique à vontade, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, já tem bastante gente. A tela está de lado. Será que a gente tem que colocar então de pé? Você acha que é melhor? Eu achei que ficava melhor assim. Ficou melhor? Deixa eu ver se eu posiciono aqui. Melhorou, gente? A tela não está mais de lado? Ficou melhor assim, pessoal? Para a gente começar a nossa reunião? Ok? Bom, então vamos manter a nossa tela dessa forma, tá? Não, eu tenho que pôr o óculos toda vez que eu vou ler alguma coisa. Agora sim, tá bom. Então tá ótimo. Vamos começar então a nossa reunião? Tudo certo, todo mundo? Vamos agora baixar um pouquinho, acalmar um pouquinho para a gente fazer a nossa prece inicial, ok? Então vamos lá. Relaxando os nossos corpos, mantendo a nossa mente tranquila e calma. Vamos elevar o nosso pensamento, pedir auxílio dos nossos protetores espirituais, dos nossos espíritos amigos, para que possam estar junto conosco nesta reunião de hoje e por todo esse período que estamos atravessando de turbulência. Que possamos contar com eles, para que estejam ao nosso lado, nos amparando e trazendo os fluidos benéficos tão maravilhosos de que necessitamos. Eles sabem o que está dentro do nosso coração, o nosso desejo mais íntimo e as nossas necessidades também. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome e que possamos transcorrer essa reunião da melhor forma possível. Que assim seja. Ok, muito obrigada, amigos. Então vamos começar com a aula de hoje. Deixa eu ver, tem um monte de mensagem aqui. Que ótimo, que ótimo. Então vamos lá. Rinaldo, Rose, Kátia Morgani, minha parceira. Muito obrigada, gente. Bom, a nossa conversa de hoje é sobre motivos de resignação, né? Que a gente está passando por um momento bem difícil. Ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no título Bem-aventurados os aflitos. E o motivos de resignação está no tópico 13 do capítulo 5, tá? Então a gente vai ler esse tópico e depois a gente vai conversar sobre eles, tá bom? Então vamos lá. Quem tiver com o Evangelho pode me acompanhar. Capítulo 5, tópico 13. Motivo de resignação. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a curteza e reconhece que esse penoso aumento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece essa, e a dor o oprime com todo o seu peso.
Daquela maneira de considerar a vida, ou seja, eterna, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Este é o tópico 13. O que a gente pode tirar daí? A partir do momento que você encara a sua vida como uma parte, a sua encarnação deste momento, como uma parte de uma vida eterna, infinita do espírito, da alma, fica mais fácil você compreender e aceitar as provas e se resignar a elas. E você não consegue, se você não encara essa vida, a nossa vida, como uma vida eterna, encara como se fosse só esse espaço de tempo dessa encarnação, os sofrimentos, eles tomam um espaço, um tempo muito maior do que eles realmente têm. Então, quando a gente encara que a nossa vida é eterna e que essa existência é apenas uma parte dela, a gente percebe que os nossos sofrimentos têm uma duração curta, por mais longos que eles sejam. Porque o que é 50 ou 70 anos ou 90 anos numa existência eterna? Pouco tempo. Então, por isso que no Evangelho eles colocam que a gente tem que encarar essa nossa existência como uma parte pequena e se resignar às reveses da nossa vida, ou seja, aos problemas que a gente vai enfrentar. Só que essa resignação não é uma resignação de aceitação inerte. Não é isso que a gente quer dizer. É uma resignação de coisas que você não pode mudar. As coisas que você pode mudar, você deve mudar, porque nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para entender melhor o nosso universo. Então, não é uma resignação do tipo, eu sofro mesmo e para eu evoluir eu tenho que passar por sofrimentos muito grandes e quanto mais eu sofrer, mais eu vou evoluir. Isso não é uma verdade, né? Nós estamos aqui para aprender. E toda vez que a gente puder mudar o nosso destino de uma forma positiva e que nós não precisemos sofrer, devemos fazer isso, contanto que a gente não infrinja a lei natural, não infrinja a lei de Deus, porque senão a gente vai estar piorando a nossa situação. Porque não existe, neste capítulo também fala, quem tiver a oportunidade de ler, não existe nenhum erro que não seja cobrado. Então, por menor que seja o nosso erro, você terá que aprender aquilo de uma forma que você se redima. Então, a gente não pode fugir dos nossos problemas a qualquer custo. A gente pode sim desviar dos problemas se isso não infringir a lei de Deus. Isso não é errado. Nós estamos aqui para ser felizes e para aprender. Então, isso é importante. Outro ponto muito importante que ele fala nesse capítulo da resignação é que você tem que agradecer pelos problemas que você tem, né? Que você tem que agradecer pelas provas pelas quais você está passando. Por quê? E muitas pessoas ficam meio revoltadas com isso, né? Porque assim, você está sofrendo e você ainda tem que agradecer por isso. Parece uma coisa meio contraditória, né? Mas é aí que está a beleza da justiça divina. Pensa bem, pense num problema que você está passando agora. Na realidade, qualquer problema que você esteja passando, por pior que ele seja, ele sempre poderia ser pior.
né? Do pior problema que você já passou na sua vida. Sempre poderia ter algo que seria pior se tivesse acontecido. Então, gente, essa é a ideia. A gente tem que se resignar nas coisas que a gente não pode mudar. Então, se a gente está passando por um problema sério, olhe bem de todos os ângulos. Ele poderia ser pior? Provavelmente sim. Então, a gente tem que agradecer por estarmos passando nessa provação dessa forma e pedir a Deus para que tenhamos força para passar por essa prova de uma forma, da melhor forma possível. Agradecer a Deus por estarmos aprendendo. Nenhuma experiência que a gente passe aqui na Terra é totalmente negativa. Tudo tem seu lado bom e o aprendizado é constante. Então, quando a gente está passando por uma experiência negativa, o prisma que a gente tem que olhar é, primeiro, sempre pode ser pior. Então, a gente agradece por estar passando dessa forma. Segundo, a forma com que você enxerga esse problema. Então, é um problema sério, é um problema grande, mas se a gente olhar de uma forma positiva, você vai perceber que algum aprendizado, algum conhecimento, alguma evolução, este problema vai te trazer. Não existe lição sem objetivo. Se nós estamos passando por algum problema, existe um objetivo. É o aprendizado. É porque alguma coisa nós precisamos aprender com isso. Então a gente tem que entender a vida de uma forma que a gente consiga passar por esses problemas agradecendo pelo que estamos passando. Eu estava conversando hoje de manhã, inclusive, a gente está fazendo aqui, eu estou falando com vocês, mas está junto comigo meu marido e a minha mãe fazendo o Evangelho no Lar. Então eu não estou sozinha, minha família está aqui. Tem uma mensagem aqui. Eu não estou tirando o óculos porque tem uma luz aqui na minha frente e ela aparece bem no meu óculos, tá, gente? Então, assim, eu estava conversando hoje à tarde com a minha mãe justamente sobre esse tema, me preparando para o tema. E aí a gente estava pensando justamente por esse problema que a gente está passando agora, que é o coronavírus, que está todo mundo aí em quarentena, as pessoas estão isoladas. E aí muita gente está se revoltando com isso, porque assim, eu tenho que ficar em casa, eu quero sair, eu preciso fazer minhas coisas, então. Mas se a gente pensar, poderia ser pior. Eu estou em quarentena e muita gente que está me assistindo também, mas nós estamos saudáveis. Então assim, a gente está passando uma situação difícil? Sim. Né? A gente tem os nossos empregos, tem as nossas contas que continuam caindo, a situação não é fácil. Mas poderia ser pior. Eu poderia estar com todos esses problemas e com o coronavírus também. E aí, vamos supor que você esteja com coronavírus. Ok, poderia ser pior. Porque se você está me assistindo, você não está hospitalizado. Então, você poderia estar com coronavírus e hospitalizado. Mas poderia ser pior? Poderia. Você poderia estar na UTI. Também seria pior. Poderia um ente querido seu estar na UTI, um ente querido seu estar hospitalizado, então sempre pode ser pior. Você mas um ente querido meu faleceu. A situação é muito ruim? Sim, a situação é muito ruim. Mas você pode mudar essa situação? Não. Então, o que nos resta? Neste caso, a resignação e o aprendizado. O que essa pessoa deixou, como você vai enfrentar essa perda e se resignar. Porque se você não compreender a perda, você vai sofrer por muito mais tempo. E a perda do ente querido não é fácil, eu já passei por isso e eu sei que é difícil. Mas a nossa fé e a ideia de que é passageiro e de que nós temos uma vida eterna e que nós vamos continuar, ela nos traz um conforto de que não acaba agora e que essa pessoa a gente vai encontrar em outros tempos, eventualmente de uma outra forma, mas vamos encontrar. Então, assim, o importante é mudar o que pode ser mudado para que traga felicidade e aprendizado, né? Aí sim,
É uma resignação. Você vai ver, resignou, você está com esse problema. Ok, mas se você pode mudá-lo dentro das leis de Deus, mude. O importante é ser feliz e aprender. Se você não pode mudar, o que resta é resignação e o aprendizado que a experiência te deixou, tá? Então a gente vai passar por tempos difíceis, estamos passando, e todos nós vamos passar por tempos mais difíceis, mas a nossa fé nos conforta. E a gente precisa acreditar nisso, tá? Para que a gente consiga transpor essa provação de uma forma sábia, né? Com calma, sem desespero, sem pânico, resignados com aquilo que a gente pode mudar, ou seja, tem que fazer a quarentena? Então vamos fazer a quarentena. Porque se a gente não fizer a quarentena vai ficar pior, então a gente pode mudar isso, então vamos fazer. Porque se a gente se desesperar e sair por aí e se contaminar, vai ficar pior, tá? Tem algumas mensagens aqui. Precisamos ser alunos disciplinados e tentar não ser repetentes, exatamente. Quanto mais rápido a gente aprende a lição, menos dor a gente sente. Isso em qualquer nível, né? É isso aí, a gente tem que aprender a ser feliz e se resignar com aquilo que a gente não pode mudar, tá ok? Bom, gente, o combinado é que o Evangelho no Lar, ele precisa ter um tempo curto de duração. Então, é para trazer uma mensagem que acalente o nosso coração, que a gente compreenda e faça com que a gente reflita sobre a nossa vida. Nosso ponto de equilíbrio é Deus. Faça com que a gente reflita sobre a nossa vida, sobre os nossos atos e que a gente aprenda a se resignar de forma correta, né? Que a gente se resigne com aquilo que não pode ser mudado. Se resigne com as provas que nós recebemos, porque a gente sempre acha que nós somos os injustiçados do universo, né? E isso não é uma verdade. Nós todos temos os nossos problemas. E se nós pudéssemos ver exatamente qual é o problema do outro, eu tenho certeza que nós continuaríamos com os nossos. A gente não ia querer mudar, porque a gente pensa que o outro não tem problema, mas todo mundo tem problema. E geralmente o problema do outro é muito pior do que o nosso. E se nós temos problemas muito sérios, sempre vai existir alguém que tenha um problema pior. E a gente não tem que ficar medindo se o nosso problema é sério, se o nosso problema não é sério. A gente tem que enfrentar os nossos problemas de forma sábia, calma, tranquila, com resignação de forma inteligente, né? Sabendo o que a gente está fazendo. Não aquela resignação fechada, burra, sem raciocínio. Não é isso que a gente está falando. É uma resignação consciente, inteligente, que tenta procurar uma saída de forma tranquila e calma. Se você não consegue mudar os fatos, aí resigne-se, ok? Tem que colocar o óculos aqui para a gente ver as mensagens, porque senão sou míope, né? Lições não aprendidas são lições repetidas. Então, e a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça, por mais que a gente fale, nós somos humanos, né? Então eu estou falando aqui, mas eu estou falando o que eu estou reproduzindo do Evangelho. Mas isso não quer dizer que eu consiga todas as minhas provas passar com resignação de forma calma e tranquila, né? A gente está conversando aqui, somos todos iguais. Então a gente precisa ler o Evangelho, compreender o Evangelho, mas principalmente aplicar o Evangelho, ok? Bom, o Evangelho no Lar tem a finalidade de ter uma conversa mais, só uma reflexão, tá? Então o que a gente combinou é que esse Evangelho seja entre 20 e 30 minutos, para não ficar uma coisa cansativa, já que será todos os dias. Vocês podem escolher entre ficar com a gente todos os dias, né? Ou participar uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez com a gente, uma vez com a família. Fiquem à vontade. O importante é que a gente não pode esquecer que o Espiritismo nos dá forças,
E ele nos ajuda a passar pelos momentos difíceis. Nós estamos num momento difícil e a gente precisa se ajudar mutuamente. E essas conversas vão ser bastante interessantes para nós, tá? Tô aqui com a minha aguinha fluídica. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente já vai fazer a prece inicial para encerrar. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Essas mensagens que aparecem, todo mundo tá lendo, né? Então eu não preciso repetir. Eu concordo com a maioria aqui. É isso aí. A gente tem que aprender para não ser repetente. Quanto antes a gente aprende a lição, mais fácil é de enfrentar. Quanto antes a gente aceita as nossas diferenças, melhor. E quanto mais sabedoria a gente enfrenta os nossos problemas, mais fácil e mais leve eles se tornam. Que bom, Liliane, que você gostou dessa ideia do Evangelho. Bom, estamos reunidos então na mesma fé e no mesmo carinho, tá? Para quem colocou água fluidificada, a gente faz a prece final agora e fiquem à vontade, já pode beber a água fluidificada. Um detalhe importante, algumas pessoas me perguntam se você, tem que tampar o copo, tem que deixar o copo aberto, tem que abrir a tampa da garrafa, tem que fechar a tampa da garrafa. Gente, isso não tem a menor importância, porque os fluidos que serão colocados ali são fluidos espirituais, não tem a barreira física. Então não faz diferença se você vai tampar o copo, deixar o copo aberto, isso não faz a menor diferença, ok? O que importa é o que você sente, é o seu contato e a sua fé com o seu espírito protetor, que certamente está aí com você, tá bom? Qualquer pessoa fazendo o Evangelho no lar, comentando com o Evangelho, você já atrai bons fluidos, você já atrai bons espíritos que estarão com você pelo tempo que você permitir, tá? E eles vão colocar os fluidos salutares aí para vocês, com certeza, tá bom? Então vamos à prece final, gente? Um abraço. Vamos lá, vamos encerrar nossa reunião com bastante alegria e fé, ok? E acalmando os nossos corações novamente, agradecendo o apoio dos nossos irmãos espirituais, dos nossos espíritos amigos, do nosso espírito guardião, que as pessoas que estiveram conosco possam ter aproveitado esse pequeno relampejo da doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, e que a nossa conversa de hoje, orientada pelos nossos espíritos amigos, possam trazer um pouco de calma e alento aos corações aflitos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e que possamos contar sempre com a Sua presença, com a presença dos nossos amigos, que estejamos sempre unidos na mesma fé. Que assim seja. Ok, amigos, eu achei maravilhoso e obrigada, Edilene. Foi muito legal. Boa noite a todos. Amanhã a gente tem o tratamento espiritual, então às 8 horas da noite a gente pode se reunir novamente, sempre tem uma pequena preleição e depois a fluidoterapia, que você pode colocar também o seu copo com água fluídica. Então, você não necessita colocar água fluida, você pode colocar água para fluidificar, né? Você pode colocar se você desejar, ok? Se você sentir necessidade, tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê amanhã no tratamento espiritual para quem estiver lá. Um beijo enorme e até amanhã.